Nesse capítulo do curso Criando Blogs, eu vou falar sobre os plugins do WordPress, que são, na verdade, ferramentas poderosíssimas para que possamos incrementar e desenvolver o nosso blog WordPress da melhor forma possível. Para ganharmos tempo e agilizar o nosso trabalho, eu criei uma pequena lista com os principais plugins que um blog recém-criado precisa para que possamos exemplificar na prática como funciona essa coisa dos plugins, ok? Então, o primeiro plugin que eu separei aí, que eu coloquei nessa lista, é o Akismet. Não sei se a pronúncia é essa, mas vamos simplificar as coisas aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ter em mente o nome do plugin, né? No meu caso, eu já pesquisei muito sobre o assunto, sei exatamente os plugins que eu vou usar, por isso que eu estou te recomendando esses. Então, a minha dica é que você primeiramente instale esses plugins no seu blog aí, tá? Eu vou realizar as instalações desses plugins no nosso blog analisando produtos Polishop, para que a gente possa ver na prática como eles funcionam. Então, o primeiro plugin que eu vou realizar a instalação é o Akismet. Vamos lá. Ok, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar, né, no meu painel do blog WordPress. Ok, aqui estou eu. Então eu vou em plugins, que é a ferramenta que nós vamos utilizar. Aqui nós temos dois plugins, que é o plugin Hello Dolly, que você pode simplesmente excluir, não tem função nenhuma para o seu blog, tá? E aqui nós já temos o plugin Akismet, que é um plugin, deixa eu pegar aqui exatamente a parte que é mais importante sobre ele. Ele protege o seu blog de spams spams em comentários e trackbacks. O que seria isso? Vou aqui no meu blog Trabalho em Casa para você ter uma noção. Bom, sempre que a gente cria um novo artigo ou algo do tipo, um novo post, as pessoas têm a possibilidade de comentar, né? Deixa o comentário delas aí, né? E ela tem a possibilidade de colocar uma URL de um blog, tipo, fazer uma espécie de divulgação do blog através de um comentário. E existem programas que fazem isso em massa. Então, o que acontece? Nesses comentários aqui, eu tenho comentários verdadeiros, né? Comentários verídicos. Mas eu poderia ter também comentários em inglês, comentários que eu nem saberia de onde que vem, por causa dos spams, né? São aí mensagens que são mensagens desagradáveis que são criadas através de robôs, sabe-se lá por quê? Às vezes para poder prejudicar o blog da gente, às vezes com outros intuitos que a gente não sabe, mas o meu objetivo, né, era bloquear esses comentários não desejáveis no meu blog, e eu consegui fazer isso através desse plugin Akismet. Ele, por padrão, já vem, né, na nossa instalação do WordPress, justamente por isso, porque é um plugin importantíssimo no nosso blog. Só para você ter uma pequena noção, eu vou entrar aqui no administrador do blog Trabalho em Casa e eu vou te mostrar aqui quantos spams que nós temos. Temos 19 mensagens que são spams, fora das outras que eu já excluí. Umas delas são exatamente essa daqui, tá vendo? Uma mensagem nada a ver, uma coisa com um monte de link. Isso daqui, outra em japonês, sei lá o que é isso. Né? Então, são mensagens desse tipo que a gente simplesmente, que o plugin, né, na verdade, simplesmente exclui de forma automática, porque ele identificou que é um plugin criado por algum robô na internet. Então, como você já tem esse plugin aí no seu blog, o que você deve fazer? Você deve ativá-lo. Clica aí em ativar. Ok, e aqui temos, está ativado o Akismet, né? Então temos aqui plugin, né? Configurações do Akismet. E uma coisa que você precisa fazer é pegar uma chave API para que você possa registrar esse plugin. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acessar esse site para eu poder pegar essa chave, né? Vou abrir uma nova aba.
temos aqui a Get in Akismet API Key. Então, vou me registrar aqui. Tem que se registrar. Temos aqui algumas possibilidades, né? Tem aqui a possibilidade Enterprise, a possibilidade Pro e a possibilidade Personal, onde você paga de 0 a 120. Então, eu vou clicar nessa daqui. Tem aqui o valor que você poderia estar doando para ele, né? Eu vou colocar o valor 0. Tá? Então, eu vou colocar aqui o meu primeiro nome, meu último nome, colocar o meu e-mail, vou confirmar o meu e-mail. Essa opção aqui eu vou deixá-la desmarcada. Vou clicar em Continue. Ok, aqui fala, né, que a chave, né, que o plugin, no caso, já estaria ativo. Eu vou só consultar o meu e-mail aqui para ver se chegou alguma coisa referente a essa inscrição. Tá? E aqui as instruções que seguem aqui é que agora eu tenho que entrar na página de configuração do Akismet. Vai me pedir a chave de API e ela chegou para mim no meu e-mail. Tá? Então, note que ela vai estar... Vamos ver... Help, não. Está aqui. Essa chave, é esse código aqui que eu preciso. Eu vou copiar. Aí aqui tem a opção de excluir, né, automaticamente os spams. Eu vou deixar essa opção... Deixa essa opção marcada, é uma opção interessante. Tá? E agora eu vou aqui... Vamos ver, simplesmente atualizar opções. Vamos ver se vai dar tudo certo. Pronto, o nosso plugin Akismet já está ativo e já está protegendo o nosso blog aí contra esses spams, essas mensagens, esses comentários não pertinentes no seu blog, no nosso blog, digamos assim. Então, uma coisa interessante desse plugin é que a gente não vê uma ação física nele no nosso blog, tá? Então, é algo só interno aí, é uma programação só interna mesmo. Ok, falamos aí do nosso primeiro plugin, né? Então, vamos falar agora do nosso segundo plugin, que é o Autor BioBox. Vamos lá. Agora, esse plugin, voltando aqui à parte dos plugins, nós só temos um plugin instalado no nosso blog, né? Então, como que eu vou fazer para colocar esse plugin Autor BioBox? Então, eu vou clicar aqui em Adicionar Novo. E eu venho aqui em Pesquisar. E aqui eu posso pesquisar vários. Se eu já souber o nome do plugin, né, eu venho simplesmente aqui. Autor BioBox. Coloco para procurar. Autor BioBox. É exatamente esse plugin aqui que eu quero, tá? Às vezes podem ter nomes parecidos, nomes aí semelhantes, mas você tem que encontrar o nome exato, tá? Pelo menos nesse tutorial, eu vou falar exatamente os nomes que você vai procurar. Então, você encontrou o plugin que você deseja, o que você tem que fazer? Você tem que instalar agora. Vai perguntar se você tem certeza. Ok. Aí você vem para essa tela que fala que o plugin foi instalado com sucesso. Então, agora eu devo ativá-lo. Ok, o plugin está ativado. Vamos ver aqui nos plugins. BioBox. Tá, ok. Agora uma coisa interessante é que alguns plugins, ele não aparece as configurações dele nessa parte dos plugins. Por exemplo, o Akismet, as configurações dele estão aqui, né? Só que o Autor BioBox, as configurações dele não estão aqui. Então, para configurá-lo, eu tenho que vir em configurações. E aqui está a configuração do plugin. Então, eu clico aqui, né? E aqui nós vamos ter algumas opções para a gente poder trabalhar aí. O que é esse plugin? Para que esse plugin serve? Está aqui no meu blog, só para você ter uma noção da função desse plugin. Esse plugin ele insere essa caixa aqui, tá?
no seu blog, que é uma caixa sobre o seu perfil, sobre a sua biografia. Por isso o nome é Biobox, autor Biobox. Então, é uma biografia do autor, onde ele escreve algo sobre ele, né, e isso vai aparecer naquela parte ali. Então, vamos ver aqui algumas opções que nós temos aqui. Amura da borda, tal. Porque aqui a gente não vai mexer em nada, não. Vou simplesmente salvar. Vamos ver se já vai aparecer aqui em um dos nossos posts. Já está aqui, né? A nossa opção apareceu aqui, né? O plugin apareceu aqui, a função dele apareceu aqui. Só que está muito simples, né? Então eu vou querer dar aí uma incrementada nisso. E como que eu faço? Deixa eu vir aqui em leitura. Vamos vir em leitura. Se eu não me engano é aqui mesmo. Não, escrita. Não, também não. Estou mais perdido do que segue em tiroteio. É em usuários. Tá, ok. Já tenho esse usuário aqui. E aqui eu vou colocar as informações biográficas. Então eu vou só copiar isso daqui mesmo, só para você ter uma noção de como que as coisas funcionam. Informações sobre você. Aqui, se você quiser colocar o seu site, eu realmente vou colocar ali para a gente ver, para você ver como que funciona. Se você quiser colocar o seu Facebook, fique à vontade. Copiar o código do meu Facebook, o link do meu Facebook, o do meu Twitter. Eu vou copiar desse daqui, mais fácil. Copiar link de endereço. Então, nesse momento, a gente começa aí a preencher, né, algumas características aí no nosso blog. A gente começa a preencher alguns dados importantes no nosso blog. Por exemplo, as nossas redes sociais aí também. Tá? Essa rede social aqui eu não tenho. As informações eu vou deixar essa mesmo. E agora eu vou clicar em atualizar perfil. Então, o que você tiver no seu perfil vai ser o que vai aparecer na caixa lá do Autor Biobox, do plugin Autor Biobox. Pronto, né? Tá aqui. Aí tem também, né, o do Facebook, o do Twitter, o do Google+. Então essa que é a opção desse plugin. É interessante para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre você, né? E você ganhar credibilidade aí junto aos seus visitantes. Ok, então trabalhamos aí, né, o plugin Axmat, o plugin Autor Biobox. Agora nós vamos trabalhar o plugin External NoFollow. Esse plugin ele é um plugin mais técnico, né? Então eu vou simplesmente realizar a instalação dele só para você entender mesmo como que funciona. Deixa eu só rever o nome dele aqui. External NoFollow. E eu vou explicar para você ligeiramente para que ele serve. Então voltamos a plugins. Vou direto aqui em adicionar novo. E eu vou procurar aqui, ó, External NoFollow. Acho que é isso aí mesmo. Ok, é exatamente esse plugin aqui que eu quero. Esse plugin, para que serve esse plugin? Sempre que nós colocarmos um link no nosso blog, né, e a pessoa clicar nesse plugin, ele abrir numa nova aba, o que vai acontecer é que esse plugin vai adicionar uma função nesse link que vai dizer para os mecanismos de buscas para não seguir esse link, tá? Para não acreditar valor a esse link. Isso daí é algo mais técnico, é algo mais específico para efeito de SEO. Tá? Eu vou falar sobre SEO em um capítulo próximo. Então, nesse momento, apenas realize a instalação desse plugin, porque ele vai ser importante para o seu blog. Você vai entender em um dos nossos próximos capítulos aí. Tá? Então,
nós vamos realizar a instalação desse plugin, ok? E o interessante é que ele não precisa configurar, tá? Só você ativar, ele já vai estar simplesmente funcionando aí. Note que aqui também não vai aparecer nenhuma função para você trabalhar com ele. Ele já vai estar ativo no seu blog, tá? Agora, outro plugin que nós vamos trabalhar é esse nRelated Content, tá? Então, eu só vou digitar lá nRelated. Vamos procurar esse plugin. E esse plugin faz algo mais interessante. Já está até, aqui. Você pode digitar só nRelated que vai aparecer ele para a gente ali, tá? É esse daqui, nRelated Content. Então, vou realizar a instalação desse plugin. Vou realizar a ativação desse plugin. E qual que é a função desse plugin no nosso blog? Ele tem uma função mais interessante, que é adicionar essas partes aqui. Ele adiciona ao nosso artigo pequenas miniaturas, né, de artigos relacionados àquele assunto. Então é interessantíssimo, porque, por exemplo, no meu caso, a pessoa pode vir, né, querer saber sobre a escada multiuso e chega lá embaixo, ela encontra... né? De repente ela não quis saber da escada multiuso, só que quando ela chega no final do post, ela vai ver outros artigos relacionados. Então pode ser que ela se interesse por esses artigos e continue aí no meu blog. Essa que é a função desse plugin, ela é sensacional. Só que eu realizei a instalação e eu tenho que fazer algumas configurações, tá? Então, ele está aqui embaixo, como é um plugin mais importante, um plugin que tem aí uma função visual mais importante, ele tem aqui algumas funções para a gente trabalhar. Então, vou clicar sobre ele aqui. Ok, ele fala aqui, né, agradece e tal, e fala que pode demorar até 10 minutos para ele entrar em ação. Então, se eu ativar aqui agora, se eu atualizar aqui agora, como eu já ativei ele, nós não vamos ver nenhum artigo relacionado. Por quê? Porque ele ainda não está ativo. Mas acredito que provavelmente no final desse vídeo ele já vai estar ativo. Então eu vou conseguir exemplificar melhor para você. Então aqui é apenas, né, uma parte aí da configuração mais técnica dele. Fala algumas mensagens em inglês. E agora você vem aqui em Related Content, que é onde nós vamos realizar algumas configurações. Ok, a primeira configuração importante que você deve saber é essa daqui, que é o tamanho da imagem que vai aparecer aqui, tá? Tamanho da imagem. Aqui eu vou deixar por padrão 110, para ficar do jeito que está no meu outro blog. Temos aqui também essa outra opção, né? Essa opção aqui, onde fala que You may also like, significa mais ou menos você também poderá gostar, né? Então eu vou colocar aqui artigos, vou colocar tudo em maiúsculo, artigos relacionados. 1, 2, 3. Vou colocar 3 pontinhos, tá? E aqui nós temos o número de artigos relacionados que vão aparecer. Aqui está 3, né? Então, se aplicarmos isso a esse blog, só iriam aparecer esses 3 artigos, né? Esses 3 artigos relacionados. E aqui, como eu coloquei 8 e deixei o tamanho 110, ficou algo interessante. Então, eu vou aplicar esse conceito nesse blog aqui também, tá? Nessa configuração do plugin aqui também. Então, vou deixar artigos relacionados, 3 pontos, e o número, né, de artigos relacionados, 8 artigos. Então, são só essas opções que eu vou trabalhar. Tem algumas outras opções que você pode trabalhar também, mas eu vou deixar o resto tudo como padrão. Então, vou clicar aqui em Save Change. Ok. Né? Já foi atualizado. Eu acredito que aí em cerca de 10 minutinhos já vai aparecer aqui e eu vou conseguir mostrar para você. Então, enquanto isso, vamos trabalhar um outro plugin, que é o Social Ferramentas Blog Plugin. Esse plugin você não vai achá-lo através dessa pesquisa. Vamos tentar aqui.
eu tentei realizar pesquisa sobre ele, ele simplesmente não aparece nas pesquisas do WordPress. Então o que eu vou fazer? Como eu sei que o plugin existe, eu vou pesquisar no Google. Tá? Então, a primeira opção que me apareceu aqui é o blog Ferramentas Blog, né, que fala exatamente do plugin, que são as caixas. Esse plugin ele tem a função de adicionar essa opção aqui ao nosso blog, tá? Que é para o seu visitante compartilhar o conteúdo do seu blog através das redes sociais. Esse plugin ele é fenomenal e todo blog que se preze tem que ter esse plugin. Tá? Então tem algumas coisas importantes aqui sobre o plugin. Você pode realizar a leitura e deixa eu ver. Isso, exatamente, esse aqui que eu vou realizar o download dele. Aqui em download da versão 3.0. Esperar um pouquinho. Ótimo. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, talvez nós consigamos achá-lo, né, no WordPress através desse nome. Então, vou tentar aqui para ficar mais fácil para você. Social. Ótimo, achei. Para ficar mais fácil para você. Mas só para exemplificar uma outra forma de se instalar um plugin, eu vou fazer da forma tradicional, da forma que geralmente nós fazíamos há um tempo atrás, que era adicionar através do nosso servidor, o próprio servidor do WordPress, que era enviando o plugin, né, para o nosso servidor. Então, voltando aqui, eu baixei o plugin para o meu computador, né, e aonde nós realizamos as instalações dos plugins, né, onde nós realizamos as pesquisas, tem a opção de enviar. Então, vou clicar aqui em enviar, escolher o arquivo, vou abrir, vou instalar agora. Essa é uma outra forma de você realizar a instalação de um plugin WordPress. É importante que você saiba que existem essas opções também. Então, eu vou aqui clicar em ativar. Vamos ver se tem alguma configuração que pode ser feita. Pelo menos por aqui não. Vamos ver. Por aqui também não. Então, vamos ver como ficou de fato aí esse plugin no nosso blog WordPress. Vou atualizar a página. Ok, então sempre que uma pessoa quiser compartilhar o conteúdo do nosso blog, só ela clicar aqui, né? Ela pode clicar aí em curtir do Facebook, no maisinho do Google+, ou então tweetar, né, esse conteúdo aí. Essa opção é interessante e ajuda muito o nosso blog ganhar credibilidade junto aos visitantes aí. Essa é uma função, esse de fato é um plugin que o seu blog não pode ficar sem. Tá? Existem outros plugins que fazem algo semelhante, mas esse para mim é o melhor, até mesmo porque ele aparece em todos os lugares que o visitante navegar pelo seu post. Okay? Outro plugin o qual nós vamos instalar no nosso blog é o Evermore. Vou te mostrar para que ele serve. Vamos voltar aqui. Esse nós vamos realizar a pesquisa sobre ele. Então, vou digitar aqui Evermore. Pesquisar plugin. Ok, o primeiro aqui. Vou realizar a instalação desse plugin. Agora eu vou realizar a ativação desse plugin. E agora eu vou ver, né, ele não apareceu aqui nenhuma configuração para mim fazer. Deixa eu ver. Não apareceu sim. Vamos ver se tem alguma coisa interessante para a gente trabalhar com ele. Não, só o básico mesmo, só o fato da gente instalar ele já vai resolver o nosso problema. Tá? Deixa eu ver aqui se seria basicamente isso. Tá, eu vou atualizar aqui o nosso blog só para você entender para que serve esse plugin. Bom, esse plugin ele simplesmente adiciona, ou melhor, ele reduz, né, o conteúdo que está na página principal do nosso blog. Não sei se você percebeu,
Mas ao invés de termos aqui, né, só essa descrição, esse pequeno resumo sobre os posts, nós tínhamos todos os posts. Só não ficou bacana nesse daqui porque a imagem ficou no lugar do texto. Então, eu vou realizar uma edição rápida nesse post aqui. Vou só descer a imagem para você ver como que vai ficar bacana essa opção aí. Essa imagem arrastar. Colocar ela. Aqui tá bom. Agora eu vou atualizar esse post. Ok, agora eu vou voltar lá para a página inicial do nosso blog. Então, note que ficou só o resumo, né, de todos os artigos que nós temos aí no nosso post. Por que que isso é mais interessante? Porque a pessoa vai ter a possibilidade de conhecer muitos dos nossos posts de uma única vez. Ao invés, vou desativar o plugin aqui para você entender melhor a função dele. Desativar. Atualizar a página. Então aqui nós teríamos o conteúdo completo. Tá? Às vezes a pessoa quer ver só a descrição para ver, né, sobre o que ela realmente vai se interessar naquele blog. E aí ela encontra o conteúdo todo. Eu, como visitante, particularmente não gosto, né, de ver o conteúdo todo do post. Eu gosto de ver só um resumo para mim, até mesmo analisar vários posts, né, e decidir qual que eu vou ler, para então eu tomar a decisão de clicar naquele post. Então, eu vou reativá-lo aqui. É um plugin sensacional, vai ajudar muito o seu blog, tá? E outra coisa interessante é que alguns temas já vêm com essa opção. Por exemplo, o tema do meu blog Trabalho em Casa, ele já vem com essa opção. E o interessante é que ele também adiciona essa imagem aqui ao canto. Então, isso daqui não foi eu quem criei, isso daqui é uma opção do tema. Cada tema tem aí as suas opções e as suas particularidades. No caso desse tema aqui, ele infelizmente não tem essa opção. Tá? Outra coisa interessante que eu não falei ainda sobre os plugins, é que a única coisa que eles fazem é adicionar códigos, né, ao nosso blog. Então, tudo o que foi editado no nosso blog através dos plugins poderia ter sido feito se nós dominássemos aí as linguagens de programação, CSS, PHP, HTML e outras. Como o meu objetivo, como eu já disse anteriormente, é fazer com que você crie um blog simples e funcional com o objetivo de ganhar dinheiro com ele, levaria aí meses ou até mesmo anos para você dominar essas linguagens de programação. E o WordPress é exatamente isso, proporcionar a qualquer pessoa a possibilidade de criar um blog sensacional. Tá? Então essa é a função dos plugins e só para você saber mesmo, poderia ter sido adicionado todas essas funções se você soubesse as linguagens de programação. Tá? Deixa eu ver se tem algo mais que eu possa citar sobre esse plugin. Evermore. Tá, bacana. Ficou muito bom. Aqui é o seguinte. Anterior. Agora uma outra configuração que nós vamos fazer é o número de posts que nós temos na primeira página do nosso blog. Aqui nós temos um número limite, né? E eu vou te mostrar como que nós fazemos isso, só para aproveitar a configuração desse plugin. Você vem em configurações, leitura, e aí você vai ter o número de posts máximo por página, né? O número que você vai ter na sua primeira página. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso em outro capítulo, mas é interessante que você tenha isso em mente agora também. Eu vou colocar aqui 15, né? Como eu publiquei 13 artigos no nosso blog, vai aparecer todos na primeira página. Você pode tanto aumentar esse número quanto diminuí-lo, vai depender da sua necessidade. Aqui também ficou um pouco bacalhado, aqui também por causa da imagem, né? Você pode editar aí, você pode fazer, nesse caso aqui ficou interessante, né? Ficou só a imagem do produto, né? E aqui ficou só a escrita. Cabe a você aí decidir o que vai ser melhor para o seu blog. De repente você vai criar um artigo e é mais interessante a imagem. Às vezes você vai criar um artigo e é mais interessante o texto. Então,
vai depender de você. E aqui ele adiciona essa parte também, né? Continuar a ler, só a pessoa clicar, que ela vai para a parte completa do post. Ok, então, voltando aqui à nossa lista, né, dos plugins, acabamos. Tá? Os plugins basicamente é isso daí. Existem diversos plugins que fazem diversas coisas no seu blog, mas esses são os principais, principalmente se você está iniciando um blog agora. Por quê? De repente você vai instalar 10, 20, 30 plugins e o seu blog vai começar a ficar lento. Então isso não adianta, não é bom para o seu blog. Ou às vezes você vai sair instalando um monte de plugin inútil, também não é bom para o seu blog. O que eu fiz foi te passar os principais plugins, né, com o objetivo de você otimizar o máximo o seu blog a princípio, ok? Durante o nosso curso eu apresentarei outros plugins a você com outras funcionalidades. Nesse caso já será algo mais específico. Aqui era mais para apresentar a você os plugins, as funcionalidades e realizar a instalação de alguns plugins. Bom, eu vou dar um tempo na gravação desse vídeo só para a gente poder analisar o efeito daquele plugin, o N-Related, tá? Só para você ver como que ele fica no nosso blog após alguns minutos da instalação. Ok? Então eu vou pausar o vídeo agora e volto daqui a alguns minutos. Voltei, as configurações já foram aplicadas e agora eu quero exemplificar para você como que ficou a funcionalidade do plugin N-Related no nosso blog. Então eu vou descer, né, até o final do post e temos aqui artigos relacionados, né, que foi a frase que eu escrevi lá na configuração. E olha que interessante, ele coloca uma imagem, né, a imagem que nós colocamos dentro do artigo, coloca ela naquele tamanho de 110, né, algumas imagens ele corta para redirecionar, e coloca o título do post embaixo, né, para que se a pessoa se interessar, ela clica aqui e será direcionada para o post em questão. Agora, uma coisa interessante, você lembra que eu falei que em alguns posts eu não havia colocado imagens para agilizar a publicação deles? Bom, o próprio plugin coloca algumas imagens, né? Mesmo que não sejam relacionadas ao post, ao artigo, ele coloca algumas imagens e isso ajuda a não ficar uma coisa feia nessa configuração do seu blog. Então esse é um plugin sensacional, com certeza vale a pena instalá-lo no seu blog para que o visitante conheça os outros artigos do seu blog e consequentemente fique aí mais tempo no seu blog, ok? Bom, sobre os plugins, era isso que eu tinha para ensinar para você, era isso que eu tinha para falar para você. Se porventura ficou alguma dúvida sobre o assunto, deixe o seu comentário no final dessa página que eu responderei o mais rápido possível e nos vemos no próximo capítulo do curso Criando Blogs.